Nessa noite eu quero compartilhar com os amados que estão aqui, com a Igreja do Senhor, com os irmãos que estão em casa, sobre um assunto que não é novidade para nós. É um assunto do dia a dia, é um assunto que tem a ver com o nosso comportamento, que tem a ver com as nossas decisões. E quantas coisas tem a ver com isso, né? Mas essa noite, amados, nós vamos meditar um pouquinho sobre maturidade. Mas antes, eu convido os irmãos a inclinar a sua cabeça. Vamos falar com Deus, falar com nosso Pai, e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos oriente nessa noite, que nos dê a capacidade de compreensão da sua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença, Pai, e queremos nessa noite, Senhor, nós nos entregar totalmente a Ti. Pai, dizer a Ti que nós necessitamos do Senhor, que nós necessitamos, Pai, da Tua graça e que sem Ti nós não somos nada. Pai, nós Te louvamos pela Tua presença nas nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores de tamanha graça, Pai. Ó Deus, de tamanha bondade e misericórdia. Mas o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de bondade. E por isso o Senhor tem demonstrado o quanto o Senhor tem nos amado através da Tua bondade e da Tua graça, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida daqueles que estão em casa, Pai, conectados com o Senhor, Te louvando, aprendendo mais da Tua palavra, Pai. Nós Te pedimos que o Senhor esteja orientando, que o Senhor esteja nos enchendo, Pai. Que o Senhor esteja nos fazendo transbordar da Tua presença. E não apenas nessa noite, mas todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos Te buscar, ó Deus, Te honrar, ó Deus, e desejar ardentemente viver na direção do Teu Espírito Santo, Pai. Meditando, orando, ó Deus, e fazendo aquilo que agrada ao Teu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de compartilhar a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Glória a Deus. Maturidade. O que é maturidade? É uma palavra, assim, tão simples, né? Mas é uma palavra, assim, que tem muita importância quando nós paramos para analisar sobre a maturidade. E maturidade, como tudo tem o seu contrário, é o contrário de imaturidade, E maturidade também é madureza, não de má e de dureza, mas de madurar, de maduração. Uma árvore, uma planta, quando ela é plantada, ela germina, ela brota, ela cresce ao ponto de chegar à maturidade para poder dar os seus frutos, Mas hoje nós não vamos falar de planta, vamos falar de pessoas. E maturidade também é um estágio de uma pessoa que se encontra em fase adulta. Ou um estado de pessoas que se encontram em desenvolvimento, ou em desenvolvimento completo. Que eu acredito que um desenvolvimento completo será muito difícil enquanto a gente estiver aqui nessa terra, mas estaremos em constante evolução, em constante crescimento, E à medida que nós deparamos com situações, com níveis de adversidades, nós também iremos nos comportar com maturidade, De acordo com o nível da complexidade, do momento ou da situação que nós vivemos. E quando se fala de maturidade, vemos maturidade em várias áreas, seja na área emocional, seja na área intelectual, na área espiritual.
E foi muito interessante estudar sobre esse assunto, porque há uma vastidão de material para a gente aprender, né? Uma vastidão de material para a gente estudar, né? Que dá vontade de falar sobre tudo, mas não tem como, né? A gente tem que reter apenas uma pequena porcentagem, porque a gente não vai dar conta de tudo. E nem todos estariam disponíveis, né, para ouvir tanta coisa sobre maturidade. Mas eu creio que eu consegui resumir de forma clara e objetiva, né, de acordo com fácil entendimento. E para se alcançar a maturidade, a gente não alcança a maturidade de um dia para o outro. Né? A criança, ela nasce hoje, ela não vai ser madura amanhã. Precisa de um processo, precisa de um tempo, precisa de uma caminhada. É necessário passar por experiências, é necessário passar por lutas, por adversidades, né? É necessário passar por um monte de situações para que chegue a um certo nível de maturidade. E isso é um desafio. Desafio diário, é um desafio momento a momento, né? Nós passamos por esse desafio de nos comportar de acordo com a nossa maturidade. Ela é constituído ao longo do tempo, de acordo com o conhecimento adquirido, né? Nós todos aqui cresceram, nasceram num lar, e cada lar é diferente um do outro, né? A forma de ensinar, o ambiente é diferente, né? A crença é diferente, e cada um passa por um processo de aprendizado diferenciado. E tudo isso, né, que vai sendo absorvido, ela nos traz ou não uma maturidade. Amém? Estão todos entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar vamos ler em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos iniciar com o versículo 28, 32 e 37. O que nós podemos aprender com esse texto referente à maturidade e também à imaturidade? 17, versículo 28. Diz assim o versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui para ver a batalha. O versículo 32. Davi chegou a Saul. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. E o 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Amém? Deixe seu texto aberto aí nesse mesmo capítulo, a sua Bíblia aberta nesse mesmo capítulo, que nós vamos nos referenciar também mais alguns outros versículos desse mesmo capítulo. Então nós vamos ver, primeiramente nessa noite, para você passar para um estágio de maturidade, há um antecedente que é a imaturidade. Então, quais são as características de uma pessoa
imatura. Uma das características de uma pessoa imatura é a irresponsabilidade ou a imaturidade, inconstância, comportamento difícil, né? Uma pessoa que é imatura. E nem sempre, amados, a maturidade ou imaturidade tem a ver com a idade da pessoa. Existem pessoas que são tão jovens, mas que têm uma maturidade muito além de uma pessoa que tem uma idade mais avançada, né? E nesse texto aqui, nós podemos ver que o irmão de Davi era mais velho. Poderia ser um irmão que estaria dando ensinamentos, ou ensinando a maturidade, ensinando o bom comportamento, ensinando como servir a Deus verdadeiramente. E nós vimos aqui no texto que ele agiu com imaturidade com relação a Davi. Davi estava simplesmente conversando. E ele saiu com essa arrogância toda para cima de Davi. Davi estava buscando informações que para ele era muito importante, fazendo um levantamento da situação, até porque mesmo ele já estava, se você observar o texto, os textos anteriores, a gente pode observar que Davi, ele já estava cansado de ver aquela situação. Afinal de contas, já há 40 dias, o povo de Deus estava sendo afrontado. E quando ele chegou num ponto, onde ele viu a oportunidade dele fazer alguma coisa, ele simplesmente precisava de levantar a situação. Como é que estava a situação? É claro que ele estava ali para uma missão. Ele estava ali em obediência ao seu pai. O seu pai precisava saber como estava a situação dos irmãos. Mas como ele vivia indo e voltando para casa, cuidando das suas ovelhas, dando uma olhada na situação, talvez eu acredito que ele já estava cansado. Não é possível que não vai haver uma definição para essa situação. Não é possível que até quando que vai ficar essa guerra que chove não molha, vai e não vai. Ninguém define, ninguém decide. Até o ponto que ele teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Mas vamos continuar ainda com a imaturidade. Uma pessoa que tem um comportamento imaturo é orgulhoso. Nós vimos aqui no versículo 28 que o irmão de Davi, o Eliabe, ele simplesmente achava que não precisava de ajuda de Davi. Que Davi não era nada diante daquele exército a qual ele estava inserido. Ele simplesmente achava que eles dariam conta do recado, que a tropa onde ele estava daria conta do recado, mas essa tropa já estava ali há muito tempo, há muitos dias. Então ele agiu com imaturidade para com Davi. O que você está fazendo aqui? Né? Nós podemos ver a arrogância, o orgulho, a prepotência nas palavras do Eliabe. E nós sabemos também que a pessoa que mais fere alguém é a pessoa da família, isso quando essa pessoa se comporta com imaturidade. Um irmão dizendo palavras duras para outro irmão, fere muito mais do que se fosse uma pessoa, apenas um vizinho, se fosse apenas um conhecido ou um desconhecido. Mas Eliabe era tão arrogante, era tão prepotente, tão imaturo,
que ele nem pensou duas vezes se aquele comportamento iria trazer um mal para o seu irmão ou não. Ainda bem que Davi estava com seu coração blindado, porque se ele não tivesse, com certeza a briga estava feita. Com certeza eles iriam pegar numa briga feia ali naquele local. E Davi, com certeza, ele ia perder, né? Porque, segundo a Bíblia, ele era novo, ele era franzino, né? Ele não tinha uma grande estatura, né? Com certeza ele iria sair perdendo. Mas, por causa do coração blindado de Davi, ele não... Isso fez com que essa briga não continuasse. E ainda no versículo 27, versículo 27 diz assim: no versículo 27, Davi, ele estava aqui fazendo um levantamento do que ele recebeu a informação do que ele precisava saber, o que aconteceria se ele conseguisse matar Golias. E a reação do irmão de Davi foi uma reação também impulsiva, porque ele falou que ele bem quis, na hora que ele bem quis, na frente de todos que estavam à sua volta, de todos que estavam ao seu lado. Ou seja, ele queria mesmo envergonhar o seu irmão Davi. Ele era muito impulsivo. Então, outra característica de uma pessoa que é imatura é o modo impulsivo que ele demonstra. Ele é indisciplinado. Não pensa na consequência que vai causar na vida da outra pessoa. Então ele foi aqui muito inconsequente. Ele foi descuidado. É outra característica de uma pessoa imatura. É descuidada. Não se importa se vai provocar grandes danos na vida da outra pessoa. É uma pessoa precipitada. O Eliabe, ele não quis nem ouvir a resposta de Davi. Ele já foi julgando, dizendo que ele estava ali simplesmente para ver a guerra. Ou seja, ele já tinha no seu coração que ele era um derrotado. Ou seja, Davi estava ali para ver a sua derrota, ou a derrota do povo de Deus. Ou ele tem um julgamento um pré-julgamento a respeito daquilo que a pessoa vai dizer, ou do que a pessoa vai fazer ou faz. Mas chega de coisa ruim, né? Vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar agora da maturidade. Falar de maturidade é muito bom. Ouvir sobre maturidade, um comportamento de uma pessoa madura, é muito bom de se ver, de se ouvir. E nós temos aqui uma referência nesse texto que é o próprio Davi. Vamos lá no versículo... No versículo 20, nós vamos ver um pouco da característica de uma pessoa que tem maturidade. Essa pessoa é Davi. Versículo 20. Na manhã seguinte, Davi levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi.
como Jessé já havia mandado. Então nós vemos aqui que Davi, ele recebeu uma ordem do seu pai. Ele recebeu uma ordem para que ele fosse até o vale, onde estavam as frotas, os soldados se enfrentando, onde eles iriam se enfrentar. E numa certa manhã, num certo dia, ele recebeu essa ordem de seu pai, para que fosse levar mantimentos e ver também, trazer notícia dos irmãos ao seu pai. Então, Davi, como ele era de muita responsabilidade, né, essa é uma característica de uma pessoa que tem maturidade, que tem um comportamento já desenvolvido, ele levantou muito cedo. Eu acredito que ele tenha levantado mais cedo do que todos os dias que ele ia cuidar das suas ovelhas. Né? Porque ele teria que fazer uma grande caminhada. Ele teria que, se ele não deixou de um dia para outro arrumado, ou alguma coisa para arrumar na hora, então ele precisou levantar muito cedo, né, para que no momento certo ele saísse. E lá foi Davi. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas estavam... Só um momento. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Então eles estavam todos se arrumando para a grande batalha. Né? Estavam se alinhando, estavam se colocando em postura de guerra. O 21 diz assim: o exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Versículo 22. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Quando Davi viu aquela situação... perdão. Quando ele viu essa situação, ele precisava livrar da bagagem que estava com ele. Mas mesmo assim, ele não fez como uma criança ou um jovem, um adolescente imaturo que depara com uma situação, larga tudo aqui de qualquer forma e vai ver o que está acontecendo. Não, ele deixou com alguém que fosse responsável por aquela carga que estava aos seus cuidados. Né? Então ele deixou com o encarregado. Aqui nós vemos mais um ato de maturidade de Davi, a sua responsabilidade, né? A sua fidelidade para com seu pai, né? A prudência que ele teve, né? De deixar bem seguro aquela carga que ele estava levando, né? Então mais uma característica de Davi, que a gente pode ver aqui nesse texto, que ele era eficiente e organizado. E normalmente, quando uma pessoa é madura e tem responsabilidade, tudo isso acompanha a fidelidade, a prudência, a eficiência, a organização. E eficiência e organização vai muito além de simplesmente você ter fidelidade e prudência. Porque a eficiência, ela faz com que você dê o seu máximo. Talvez eu possa fazer algo com qualidade, mas eu não dei o meu máximo para fazer melhor. Talvez eu possa fazer algo para alguém de forma que ela fique satisfeita. Mas eu não dei o meu máximo para que ela ficasse mais satisfeita ainda. Então a eficiência tem esse poder, né, de além do simplesmente você ser fiel, além do simplesmente você ser responsável.
né? Então Davi demonstra aqui que ele era eficiente. E ele deu o seu máximo para ele trazer excelentes resultados. Eu penso que quando Davi recebeu a missão de dar informações para o seu pai, e depois dele ter visto nas suas vinda e volta, e visualizando aquela situação, aquele ambiente de guerra, eu acredito que ele pensou assim, quando ele viu aquela movimentação, ele pensou assim, vai ser agora. Vai ser agora. E se o meu irmão morrer? E se o outro meu irmão morrer? Né? E se a tropa, e se a guerra, se Israel perder, o que eu vou dizer para o meu pai? Como é que meu pai vai se sentir? Então ele precisava estar inteirado de tudo que estava acontecendo, para que ele não fosse portador de uma má notícia. Sendo que ele poderia fazer algo para que aquela situação pudesse reverter, se fosse o caso. E foi o caso, né? Nós vamos ver mais na frente. E no versículo 26, diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel da vergonha? E livrar Israel da vergonha. Nós vimos aqui, amados, vemos aqui um ato de humildade de Davi. Buscar informações. Porque aquele que é humilde, ele não se envergonha. Ele não se envergonha de buscar informações, de procurar, de estudar, de saber a verdade, né? Ele não se envergonha, ou ele não mede esforços para pesquisar, né? Para ficar a par da situação, né? Se é para saber de algum assunto, corre atrás, vai estudar, procura ferramentas que possa trazer clareza. E Davi, com a sua humildade, ele fez perguntas. Ele perguntou para um que respondeu. Eu acredito que ele falou assim, mas é muita coisa. A pessoa que vencer essa guerra, o soldado que matar o Golias, ele vai ser muito recompensado. Será que é isso mesmo? Perguntou para outro. Perguntou para outro. E todas as respostas eram as mesmas. E quais seriam essas vantagens? No versículo 30... No versículo 37. Não, acho que eu citei errado. Vamos ver mais na frente, mas voltando a alguns versículos. Olha o anúncio anterior que estava acontecendo. Olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então, quando disseram essa resposta aqui para Davi, ele ficou maravilhado, talvez nem acreditando. E perguntava para um, falava a mesma coisa. Perguntava para outro, falava a mesma coisa. E talvez o seu irmão, quando viu isso tudo, né, ele falou assim: esse pirralhinho está pensando que ele vai poder conseguir toda essa riqueza. Está pensando que ele é capaz de matar esse Golias e receber essa recompensa. Né? Talvez ele estivesse pensando assim, o motivo de tanta arrogância,
com Davi. Mas Davi nem se abalou com as palavras do irmão. Nem se abalou. Por quê? Porque Davi, ele era um jovem equilibrado. Que é mais uma característica de uma pessoa que tem a maturidade. Ele era equilibrado emocionalmente. Não era qualquer coisa que tirava Davi do sério. Tanto é que ele continuou ainda, mesmo após esse despejo de ira do seu irmão contra ele, ele ainda continuou sereno, né, em busca da resposta que ele queria. Então, ele era uma pessoa disciplinada. E uma pessoa disciplinada e que tem equilíbrio nas suas emoções, ele, independente da afronta que ele está passando ou vivenciando, o seu comportamento não coloca em jogo a sabedoria que ele tem. Você já observou ou já deparou com uma situação onde você vê uma pessoa muito sábia, né? Uma pessoa muito paciente, uma pessoa que parece ser madura, e em determinada situação, essa pessoa simplesmente se transforma. Não parece aquela pessoa do dia a dia. E é justamente nesse momento de confronto ou de afronta é que nós revelamos o nosso nível de maturidade. E Davi, ele revelou o seu nível de maturidade aqui quando seu irmão o afrontou. Ele não se debateu, ele não debater, né? Ele não debateu com seu irmão para ter a razão, né? Ele não desistiu daquilo que ele queria saber. Ele não ficou triste, ele não ficou furioso, ele manteve o seu foco, o seu objetivo. E Davi, apesar de ser muito jovem, ele era muito maduro. E nos dias de hoje, como está a sua vida? Como está a nossa vida? Qual é o grau da nossa maturidade? Qual é o grau, qual é o nível do nosso comportamento diante das adversidades, diante das afrontas, diante dos confrontos da vida? Eu confesso, amados, que eu sou uma pessoa que eu evito o máximo a confusão. Evito o máximo estar até próximo de confusão. Se alguém está ali na esquina brigando, ao invés de eu ir lá ver quem está brigando, eu vou para casa. Tem gente, né, que aposta para ver uma confusão. Está acontecendo lá na beira do rio, sai daqui correndo e vai lá ver. Tem tiroteio ou não, tem facada ou não, vai lá ver. Mas eu, sendo como sou, vocês acreditam que por várias vezes eu não me conheci em determinada situação? O meu nível de maturidade foi lá embaixo e eu me achava uma pessoa madura. Depois o sangue esfria, você fala assim, não acredito que eu fiz isso. Ou também tem o contrário, né? Quando você pensa que você não vai conseguir passar uma situação assim com maturidade, né, com comportamento saudável, né? Aí quando você passa por aquela situação, você também fala, não acredito que eu consegui passar por isso, né, sem me desesperar. Tem essa situação também, né? Mas nós vimos aqui Davi que ele não foi inflexível ou flexível. Ele não foi dado à situação, ele se manteve, né? E outra característica de uma pessoa que tem a maturidade é a visão
é uma pessoa visionária. Veja o versículo 40, novamente. Se não me engano, nós já lemos o 40. Versículo 40. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Será que Davi sabia que ele ia enfrentar Golias quando ele saiu de casa? Tenho certeza que ele não sabia que ele ia passar por aquela situação, porque ele não foi lá para isso. Mas ele tinha aqui consigo uma ferramenta que poderia ajudá-lo a enfrentar outra situação que ele encontrasse no meio do caminho. E às vezes nós saímos para os lugares, né, sem a mínima noção de nos preparar para algo que possa acontecer ali na frente. Saímos de mãos vazias, saímos de mente vazia, e nós vimos aqui que Davi, ele tinha uma visão, ele era visionário. E no versículo 26, demonstra ainda mais a visão de Davi. Versículo 26 diz assim: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel da vergonha? Desta vergonha? Ele não estava pensando apenas nele, no presente. Ele estava olhando para o futuro. O que seria de Israel se ele perdesse essa guerra? Aí ele pensou. Eu imagino que Davi, quando ele viu essa afronta, ele pensou assim: eu não posso aceitar que esse povo, que Israel, que os israelitas sejam escravos. Porque no texto atrás, lá diz que quem perdesse a guerra ia ser escravo dos filisteus. E talvez no seu pensamento ele não poderia de forma alguma admitir que Israel perdesse aquela guerra. E por isso a razão do seu comportamento, dele deixar o seu mantimento ali, com os mantimentos ali, em segurança, e correr para frente da batalha onde estava acontecendo as posições de guerra. Mas ele pensou não apenas no que Israel, o que iria acontecer com Israel se perdesse, mas o que iria se ganhar com a vitória daquela guerra. Então ele era uma pessoa muito madura, ele demonstrou ali um comportamento muito eficaz, um comportamento muito maduro, né? Uma visão, não apenas dali daquela situação, mas ele pensou lá na frente, ele olhou por cima de toda a situação e se posicionou para que a vitória acontecesse. Às vezes, meu amado, nós estamos vendo uma pessoa ou um irmão lutando as suas guerras. Talvez ela nem é imatura, mas ela não tem maturidade suficiente para vencer aquela luta. E nós simplesmente, a luta é dela, ganhou, perdeu. Não. Comportamento de uma pessoa cristã madura não é como o do Eliabe, mas como o do Davi, que vai para frente da batalha, ajunta com os demais e fala: vamos vencer essa guerra, com convicção, não apenas com achômetro, mas com convicção. Ele tinha tanta confiança de que teria uma possibilidade de trazer solução para aquela situação,
que ele não teve medo de ir até a presença do rei, pois os soldados que ouviram as suas perguntas ou a sua forma de levantar informações, e qual seria o desejo dele, levou até a presença do rei. E o rei mandou chamá-lo, e lá ele foi. E olha só, o que ele disse no versículo 34 a 37. (34 a 37) diz assim: Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão, o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Já pensou se Eliabe ouvisse isso aqui da boca de Davi? Porque ele estava falando isso aqui para o rei. Ele nem chegou a falar isso aqui para Eliabe. E Eliabe já estava destilando veneno contra ele, né? Imagina se ele ouvisse isso aqui. Tenho matado leões e urso, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Ele tinha plena convicção. Talvez, se Eliabe ouvisse isso, ele ia falar assim: rapazinho petulante, acha que só porque matou um leãozinho lá, defendendo suas ovelhas, acha que vai matar Golias? Se enxerga, rapaz, se enxerga, moleque. Mas ainda bem que ele não ouviu, né? Ele foi simples ao dizer tudo isso para o rei. Porque se ele fosse uma pessoa orgulhosa, talvez ele não ia dar importância para tudo isso que ele tinha passado, né? Talvez se ele fosse uma pessoa arrogante, eu vou falar que eu vou vencer Golias só porque eu matei um leão? Só porque eu matei um urso? Só porque eu tomei as ovelhas dos animais ferozes? Essa luta nem se compara com a força desse Golias. Eu é que não vou falar um negócio desse. Mas Davi, ele era tão simples na sua forma de viver, e ele dava tanta importância nas experiências que ele tinha, se bem que para mim não é uma experiência simples, né? Se eu ver um leão, perna para quem tem. Né? E Davi, ele relatou tudo isso que ele já tinha feito, ou seja, ele deu o seu currículo. Mas o seu currículo não foi apenas de soberba, não foi de soberba, mas foi de fé. Foi de confiança. Né? Então nós aprendemos aqui que outra qualidade de uma pessoa madura, ou de quem tem maturidade, é a confiança em Deus. Amém? Ele teve competência, habilidade para dizer tudo aquilo para o rei, de forma que o rei pudesse ouvi-lo e dar o seu apoio, mesmo que a princípio ele balanceou, ele duvidou, mas depois ele acreditou. Ele acreditou, né? Ele deu os equipamentos que aos olhos dele, do rei, seria necessário para Davi vencer aquela batalha. Mas Davi, ele era tão resolvido, espiritualmente, o seu relacionamento com Deus era sem sombra de dúvida, que ele até experimentou, né? Você vai desfazer da opinião do rei, sem
mesmo experimentar ou analisar bem, né, aquilo que o rei está te oferecendo? Não, ele foi educado, ele experimentou, né, o equipamento de proteção que o rei lhe ofereceu, do próprio rei. Né, ele poderia ser até assim um snob, dizer: agora sim, vou usar o equipamento do próprio rei. Para quem mais o rei deu esse equipamento? Para ninguém, só para mim que sou bom. Mas ele não fez isso. Ele experimentou de boa. Mas ele olhou: não é isso a arma que Deus me ensinou. Né? E ele, com muita sabedoria, desistiu daquela armadura e usou a arma da fé. Ele usou o escudo da fé. Ele usou a espada do Espírito. Ele usou a força que vem do alto e não de si mesmo. É assim que uma pessoa madura reage em meio a uma adversidade, em confronto com uma luta, né? É assim que uma pessoa, que nós devemos reagir quando nós deparamos com uma situação difícil. Então, Davi, com essa visão, nós já conhecemos o final dessa história, né? Ele enfrentou Golias. Ele enfrentou a fúria desse Golias. Foi pelo poder da palavra de Deus, pela confiança que ele tinha no Pai, no Deus vivo e poderoso, ele venceu aquela guerra. Ele venceu Golias e a nação venceu a guerra. A vitória não foi dele. Ele não queria lutar por ele. Ele queria lutar pela nação. Ou seja, todo propósito que Deus tem para o homem, ou para nós como seus filhos, não tem a ver apenas com uma pessoa. Tem a ver com pessoas. Seja ela a pessoa que está na sua volta, seja ela as pessoas de uma corporação, de uma empresa, seja ela uma nação. Mas Deus nunca tem um propósito só para eu vencer e ficar com essa vitória sozinha, guardado as 7 chaves na minha casa. O propósito de Deus ali naquele momento, né, era dar vitória ao povo de Israel. E Davi foi uma peça-chave para que essa vitória, para que Israel ganhasse essa luta. E nós, como povo de Deus, precisamos olhar para um todo e não ser mesquinho como foi Eliabe, mas ter um olhar amplo, ter uma visão ampla e ver o benefício que um todo vai ter por causa da sua atitude, por causa do seu comportamento, por causa da sua fé. Amém? E para encerrar, eu quero ler mais alguns versículos. Mas você não precisa abrir a sua Bíblia para nós ganharmos tempo. Deus está esperando de nós, os seus filhos, que nós sejamos maduros, tenhamos comportamento maduros, que nós vivemos a maturidade. Dia a dia, cada dia nós vamos amadurecendo mais e mais na presença do Senhor. Esse é o desejo de Deus para nós. E que não sejamos imaturos. Porque sem maturidade, não há plenitude. Sem maturidade nós não iremos chegar ao fim do nosso objetivo, ou do objetivo de Deus para nossas vidas.
ou para a nossa igreja, ou para a nossa família, ou para a nossa nação. Porque a imaturidade, ela traz derrota. Imaturidade traz insegurança. Você não vai avançar. A gente não avança com imaturidade. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a maturidade, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Deus. Ele quer que nós cheguemos à plenitude. Deus quer que nós cheguemos à maturidade. Que nós não sejamos infantis como uma criança. Mas como que eu vou chegar a essa maturidade? Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando o próximo. Se Davi não amasse a Deus, ele não iria amar os seus irmãos. Ele não iria amar os soldados. Ele não iria amar a ponto de se colocar na posição de guerra a favor de Israel. E nós só nos colocamos na posição de guerra para vencer a luta contra o inimigo quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos uns aos outros. Em Mateus 22, diz assim, 22, 37 e 39, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ainda, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos a Deus, não tem como, por uma barreira, dizer, eu amo só a Deus. Porque se nós não amarmos o nosso irmão, se nós não amarmos o nosso próximo, de nada valerá dizermos que amamos a Deus. Temos que ter humildade. Humildade para aprender, um espírito aprendível, humildade para ir em busca de informações, em busca de soluções. Às vezes nós achamos tão autossuficiente, né, que nós não queremos chegar numa pessoa e perguntar: como que você conseguiu fazer isso? Eu não consigo, mas eu quero conseguir. Como que você conseguiu vencer o seu medo? Eu quero muito vencer o meu medo, mas eu não consigo. Ele não tem receio nem vergonha de chegar numa pessoa e pedir ajuda para vencer a sua dificuldade. Então temos que ter humildade, aprender com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo que habita em nós, nós venceremos todas as batalhas. Amém? Nós chegaremos à maturidade. Quem está entendendo? Diga amém. Amém, glória a Deus. Lucas 6:49 diz assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que constrói a sua casa sobre o chão, sem alicerces. Mas a pessoa madura, ela ouve a palavra de Deus e constrói a sua casa com um alicerce tão profundo que pode vir vendaval, tempestade, que ela não vai cair e nem mesmo balancear, porque ela está firme. A firmeza é uma característica da pessoa madura. Nenhuma doutrina, nenhum vento de doutrinas ou ensinamentos ou filosofias desse mundo é capaz de adentrar na sua mentalidade, porque a sua mentalidade é blindada pela palavra de Deus. Amém? E eu quero ser uma pessoa blindada. Eu acredito que você também quer. Eu quero ser uma pessoa madura. Eu acredito que você também quer. Todos nós que recebemos Jesus Cristo no coração e temos no nosso coração, na nossa mente, a importância de crescimento, a importância da vitória sobre este mundo, quer ser uma pessoa madura, para ter
ser suficiente em Deus para vencer as guerras. Amém? Temos que ter mudança de mentalidade, pautada na palavra, segundo Romanos 12:2 diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós tenhamos uma mente transformadas e amadurecidas. Temos muitos e muitos exemplos de pessoas que agiram com maturidade na Bíblia. Está repleta de bons exemplos, assim como maus exemplos. Mas vamos pegar os bons exemplos. E resumindo tudo aquilo que a gente já sabe de pessoas maduras, relatadas na Bíblia, vamos pegar o exemplo de Jesus. O maior exemplo de maturidade foi o Senhor Jesus. Porque diz em Lucas 2,52 que, mesmo ele sendo menino, Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele crescia verticalmente e horizontalmente. A sua maturidade alcançava todas as áreas do homem, do ser humano. Então nós não podemos dizer de forma alguma que não tem como alcançarmos a maturidade, porque o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu. Ele tinha um comportamento tão maduro, mas tão maduro, por causa do seu relacionamento com o Pai, a ponto de obedecer ao Pai até a morte, até a cruz. E esse propósito de Deus era para dar a vitória apenas para Jesus? Não. Foi para trazer benefício para a humanidade toda. Para mim, para você, para todo ser humano. Ele tem o benefício da salvação. Porque uma única pessoa, o nosso maior exemplo de vida e de maturidade, entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos. Entregou a sua vida por um todo, não por si mesmo. Não apenas por si próprio, mas para trazer a salvação para a humanidade, para trazer a solução para o pecado da humanidade. Porque se esse não fosse o propósito de Deus, o todo, com certeza, o Pai não enviaria o seu Filho. Mas o seu Filho, ele era tão maduro que ele entendeu plenamente o propósito para o qual ele veio a essa terra. Amém? Então, amados, que nós venhamos buscar a maturidade, que nós venhamos ter um comportamento de pessoas que vivam de acordo com as leis de Deus. A palavra de Deus diz que você só vai alcançar a maturidade se você buscar a sabedoria. E a palavra de Deus diz que quando nós precisamos de sabedoria, basta pedirmos ao Pai, que Ele nos dá com grande abundância. E assim, com sabedoria, nós vamos crescendo e amadurecendo cada vez mais. Então vamos ser maduros na presença de Deus? Vamos subir cada vez mais um grau da nossa maturidade? Amém? Então que Deus esteja te abençoando, né? Que essa palavra possa ter sido ministrada no seu coração, assim como foi no meu coração. E eu quero crescer, eu quero atingir a maturidade, né? Essa maturidade que Deus espera de cada um de nós, conforme Efésios 4:13. Que cheguemos à plenitude
de Cristo. Que chegamos à maturidade a ponto de atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Cristo foi perfeito. Perfeitíssimo. Não houve um tio sequer de erro na pessoa do Senhor Jesus. Mas Deus espera isso de nós. E à medida que nós vivemos na presença dEle, nós vamos alcançando isso. Amém? Deus abençoe.